Olá, tudo bem, pessoal? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de mitose. Sim, mitose, essa tão aguardada aula, não é? É uma das aulas mais legais da biologia. Poxa, professor, eu adoro divisão celular, eu adoro mitose, eu não vi a hora de chegar a essa aula, eu gosto muito de estudar divisão celular. Então chegou o dia, hoje nós vamos falar de mitose. E é inevitável, né? Quando a gente fala de mitose, o que ele vem à cabeça? O que ele vem à cabeça? Ah, aquela piada da célula que foi ao barbeiro e falou... Mitose. Ai, professor, não acredito que você fez essa piada tão ruim. Eu não resisto, é mais forte que eu, é mais forte que eu. Mas, falando sério, mitose, um assunto muito importante que cai muito nas provas, nos exames de vestibulares e até aí no colégio, né? Os professores adoram cobrar divisão celular, adoram cobrar mitose. Mitose. O que é? Para começar a conversa, é um tipo de divisão, é uma divisão celular equacional. Equacional. E o que é equacional? Equa vem do grego, equa. O que significa equa em grego? Igual, igual, igual. E nós representamos assim, ó, esse ezinho com a exclamação é de equacional, tá? Quando uma divisão é equacional, e equacional igual por quê? Porque na mitose o que acontece é o seguinte, né? Uma célula diploide, lembra o que é uma célula diploide? Uma célula 2N, por exemplo, uma célula 2N, se divide e gera duas células filhas iguaizinhas quanto ao número de cromossomos. Uma célula 2N se divide e gera duas células filhas também 2N. No nosso caso, por exemplo, quanto vale 2N? Quanto vale 2N? Quantos cromossomos tem uma célula somática humana? Célula somática, célula que forma o corpo. A célula do corpo tem 46 cromossomos. Então, uma célula com 46 cromossomos se divide e gera duas células filhas também com 46. O mesmo número de cromossomos. Por isso a gente fala que é uma divisão equacional, porque gera células iguais quanto ao número de cromossomos, tá? Quanto ao número de cromossomos. E para que serve? Para que serve mitose? Para que serve uma divisão que gera células iguais? Ela é muito importante em vários aspectos. Por exemplo, no desenvolvimento embrionário. Como assim desenvolvimento embrionário? Logo mais adiante teremos uma aula em que falaremos de embriologia. Mas você já deve ter ouvido falar que todos nós, um dia fomos constituídos de uma única célula. Sim, um dia você esteve por uma única célula. A célula ovo ou zigoto, resultante do encontro do óvulo com o espermatozoide. A célula ovo ou zigoto. Todos nós somos constituídos de uma única célula, uma só. E hoje em dia, quantas células tem aí no seu corpo? Você tem noção? Quantas células? Sei lá, professor, faz tempo que eu não conto. Não precisa ser um número exato, eu quero só uma estimativa. Quantas? Milhões? Mais. Bilhões? Mais. Estima-se que no corpo de um ser humano adulto existam aproximadamente 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Imagina eu aqui, ó, hoje constituído de 100 trilhões de maravilhosas células, um dia fui constituído por uma única célula, a célula ovo ou zigoto, resultante do encontro do mais perfeito óvulo com o não menos perfeito espermatozoide. Estava ali a nata genética da espécie humana em um zigoto. E como foi possível essa transformação dessa única célula nisso? Já sei que você pensou, mutações. Não foi isso não, sacanagem. Isso foi possível graças a sucessivas mitoses. Você já deve ter visto aquele esquema? Segmentação embrionária. É uma célula só. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Olha, vai dobrando, né? Então, desenvolvimento embrionário ocorre graças a mitoses, divisões equacionais. Aí forma um embrião, nasce o bebê, nasce a criancinha, mas a criancinha pequenininha, ela cresce, vira adulto. Para que haja crescimento é necessário também mitoses. Então a mitose também é importante para o nosso crescimento, graças às mitoses.
Ah, eu falei que você tem aproximadamente 100 trilhões de células, mas você sabe que algumas de suas células você vai perdendo ao longo do dia aí. Por exemplo, só na epiderme nós perdemos milhões de células em um único dia, células que descamam, que soltam. Você precisa repor. Adivinha como? Sim, mitose, lá na lâmina basal, lá na camada, mas na base da epiderme você tem células fazendo reposição, fazendo mitose para repor as células que estão ali se multiplicando. Além disso, se você cai, se machuca, sofre um pequeno ferimento, né? Você tem uma certa capacidade de regeneração. E adivinha como ocorre a regeneração? Acertou. Mitoses. De novo, graças às mitoses somos capazes de fazer regeneração. É claro que isso tem uma certa limitação, né? Se for um corte muito profundo, né? Se você perder um braço inteiro, não tem mitose que resolva, né? A não ser que você seja o Deadpool ou o Wolverine. É o caso? Não sei. Se você for um deles, talvez, né? Mas você sabe, na vida real, não, né? Não há mitoses que resolvam. E não para aí. A mitose também é importante para mais um processo. Reprodução! A mitose é importante para a reprodução. Mas reprodução sem graça. Como assim, professor? Reprodução sem graça? Reprodução assexuada. Quer dizer, sem sexo. Ai, que coisa mais sem graça. Mas alguns organismos fazem isso, reprodução assexuada, né? Por exemplo, seres mais simples, como certos protozoários, a ameba, por exemplo, a ameba pode se dividir, né? Pode fazer reprodução por cisparidade. Um belo dia ela está lá, sozinha, ela resolve, é hoje, uma vira duas. Uma reprodução sem graça, né? E o mais sem graça, elas são idênticas, não há variabilidade. Isso é o mais sem graça da reprodução assexuada, que pode ocorrer também através de mitose, reprodução assexuada. Então, se ligou aí, né? Mitose, uma divisão equacional, porque gera células iguais, importante no desenvolvimento do embrião, no crescimento, reposição celular, regeneração e na reprodução, sem graça, na reprodução assexuada. Reprodução sexuada, precisamos de meiose. Não perca o capítulo, teremos um outro vídeo só para falar de meiose. Professor, não vejo a hora, eu adoro estudar divisão celular, eu quero estudar também meiose. Falaremos da meiose mais adiante. Agora, para facilitar o estudo da mitose, segundo os autores, foi para isso, foi para facilitar. Eles dividiram a mitose em fases. Aqueles nomes clássicos, eu acho que muitos de vocês até já conhecem, não? Hein? Quais os nomes das fases, as principais? A gente divide em 4 principais fases. A prófase. Ai, que legal, que lindo! Prófase. Metáfase. Ai, que legal! Prófase, metáfase. Que mais? Anáfase. E para terminar, telófase. Olha que legal. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Professor, por que você está repetindo tanto isso? Adivinha? Porque é importante. O pessoal adora cobrar o que acontece em cada uma dessas fases. E não basta saber só o nome, é importante saber a sequência. É que essas fases ocorrem nessa sequência. Primeiro a prófase, depois a metáfase, a anáfase e por último a telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Poxa, você tem que saber isso decor, Mas tem um jeito mais fácil, não tem? Tem. Você deve conhecer essa bitolinha, não? A maioria de vocês já deve conhecer. Essa é antiga, hein? Nossa, isso é na época que eu fiz o colégio. Nossa, professor, no século passado. Pior que foi, é verdade, no século passado. Mas essa bitolinha aqui ajuda, hein? Acho que muitos de vocês talvez já conheçam. O professor já deve ter falado lá no colégio, não? Para memorizar, que é prófase, metáfase, anáfase,
telófase, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Lembra daquela frase clássica. Prometa, Ana, telefonar. Ah? Prometa, Ana, telefonar. Poxa vida, professor, hoje em dia ninguém nem telefona, a gente manda WhatsApp. Mas não interessa. O que importa é passar no vestibular, ir bem na prova. Então, para memorizar, prometa, Ana, telefonar. Prometa, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. De novo, hein? Prometa, Ana, telefonar. Você memoriza os nomes e a sequência, né? Que é prófase primeiro, metáfase, anáfase e por último telófase. Ai, que legal, né? Não é bom isso? Ajuda, não ajuda? Mas não basta só isso. Não, claro que não. Nós precisamos saber o que acontece em cada uma dessas fases. Aliás, você precisa saber reconhecê-las visualmente. Por isso, eu vou ficar aqui de lado para você fazer as anotações, dar aquele pause no vídeo e fazer anotações. Mas adivinha? Adivinha o que eu vou fazer agora? Sim, eu vou trocar a lousa mágica e vou voltar com uma outra lousa aqui com os principais eventos de cada uma das fases. Até mais! Olá pessoal, estamos aqui de volta com a lousa mágica para ver os principais eventos que ocorrem em cada uma das fases da mitose. Para isso aqui eu já pus aqui, ó, a intérfase, que é uma fase que antecede a divisão, que vem antes, que é quando a célula não está em divisão. Quando ela não está em divisão, dizemos que ela está em intérfase. No ciclo celular, quando a célula não está em divisão, dizemos que ela está em intérfase. Depois nós veremos aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Você viu que eu já dei uma adiantada, já fiz aqui ó, a membrana plasmática, Nessa aqui da intérfase eu já fiz inclusive o núcleo, porque quando a gente fala em divisão celular, o que interessa mais pra gente são os eventos que ocorrem lá no núcleo, os eventos que ocorrem com os cromosomas. Professor, então o que ocorre no citoplasma não é importante? Sim, ocorrem eventos importantes também. Mas quando a gente fala em divisão celular, nas provas, nos vestibulares, o que se cobra geralmente são os eventos relacionados ao núcleo, o que ocorre no núcleo, tá? Por isso a gente vai dar especial atenção aqui ao núcleo da célula. E para não dizer que eu não estou desenhando nenhuma estrutura, para dizer que eu não fiz nenhuma estrutura citoplasmática, veja que eu fiz aqui centríolos. Aliás, quem já assistiu a aula sobre organelas, nós temos aqui 2 vídeos sobre organelas, Se você já assistiu essas aulas, você já sabe que os centríolos estão relacionados à formação de cílios, flagelos e também participam da divisão celular. Eles participam da divisão celular, como veremos hoje, né? Os centríolos participam da divisão celular, é óbvio, no caso de células animais, porque já comentei que os vegetais superiores não têm centríolos, tá? Os vegetais superiores. Então essa aqui é uma célula animal, e especifico ainda que essa é uma célula diploide, é uma célula 2N, e particularmente eu estou usando uma célula com 2N igual a 2. O que significa 2N igual a 2? Que ela tem apenas um par de cromossomos. Ao contrário das nossas, que tem 23 pares, eu estou usando o menor número possível. Só um parzinho de cromossomos. Por que só um par de cromossomos, professor? Você é mão de vaca. Não, é para a gente ganhar tempo, né? Você imagina se eu fosse fazer aqui uma mitose de uma célula com 46 cromossomos, nossa, essa aula ia durar mais que 24 horas. Então, para agilizar, eu vou fazer uma célula mais simples com apenas um par de cromossomos, mas imagine que células humanas têm 23 pares de cromossomos, tá? 23 pares de cromossomos. Então, temos aqui, ó, a célula na intérfase, antes de começar a divisão. Eu te falei que ela tem 2N igual a 2, ou seja, que ela tem 2 cromossomos. E na intérfase, na verdade, os cromossomos estão bem fininhos, eles estão descondensados. É difícil de ver, só com microscópio eletrônico você conseguiria ver o material genético. Então, eu fiz aqui 2 cromossomos, 2 linhas aqui para representar os cromossomos, mas você sabe que na real, com microscópio óptico, não daria para ver
os cromossomos, tá? Fiz aqui a membrana que delimita o núcleo. Como é que chama mesmo a membrana que delimita o núcleo? Como que chama a membrana que delimita o núcleo? Carioteca, ou envelope nuclear. Aliás, por falar em núcleo e em nuclear, temos aqui também no canal, adivinha o que nós temos? Nós temos uma aula, um vídeo falando do núcleo. Se você ainda não assistiu, não perca, assista o vídeo do núcleo, tá? Que ali eu represento todas as estruturas, as principais estruturas do núcleo. Aliás, não se esqueça de curtir, dar aquele like, né? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? Pô, isso ajuda muito a gente a poder continuar produzir conteúdos para você, tá? Ajuda. Não se esqueça de nos dar esse incentivo, tá bom? Mas voltando aqui, ó. A carioteca e o nucleolo que é responsável pela formação de ribossomos. Ele está relacionado com a formação de ribossomos. Eu estou destacando que na intérfase a carioteca está íntegra, ela está inteirona, o nucleolo também, e os cromossomos estão compridos e fininhos. Agora, ainda na intérfase, durante a intérfase é dividida em G1, S e G2. Na fase S da intérfase ocorre a duplicação dos cromossomos, que você não está vendo, mas faz de conta agora que está dando para ver que eles passaram a ter duas cromátides. Eles estão duplicados, duplicação dos cromossomos, e mais, também a duplicação dos centríolos, que migrarão para os polos opostos. Eles vão migrar para os polos opostos, ó. Migrando para os polos opostos. Então é isso que eu quero representar com essas setinhas, tá? Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Ó, por enquanto, só preste atenção no que eu vou mostrar aqui para você. Não faça anotações, nem desenhe ainda. Só presta atenção, porque o processo aqui é dinâmico, é importante que você entenda a dinâmica. Depois, mais tarde, né, se quiser, você dá uma paradinha, volta, anota, tá bom? Eu fico de lado aqui, prometo que depois vou parar de lado, vou deixar a lousa totalmente livre para você poder fazer as anotações, tá? Mas ó, centríolos se duplicam e começam a migrar para os polos opostos aqui na intérfase, ainda na intérfase. De novo, duplicação dos cromossomos e duplicação dos centríolos que migram para os polos opostos. Mas ainda nem começou a divisão, nem começou. Agora que vai começar a diversão. Agora que começa a diversão, que começa com a prófase. A divisão é daqui para cá. Isso é a divisão celular. Aliás, vai ser a divisão do núcleo. Núcleo em grego, como é que fala? Biologia não é difícil, é só saber grego. Núcleo em grego a gente chama de cário. Por isso que esse processo aqui, ó, a divisão do núcleo, que é constituída de prófase, metáfase, anáfase, telófase, todo esse processo aqui, nós chamamos de cariocinese. Cariocinese. Cário, núcleo, cinese, a divisão do núcleo. Então, primeiro ocorre a divisão do núcleo, e a primeira etapa da cariocinese é a prófase. Por que prófase? Pró é anterior, que vem antes, ou seja, a primeira fase, por isso prófase. E o que de importante ocorre na prófase? Lembra que eu comentei? Os cromossomos aqui na intérfase, eles estão bem compridos e fininhos, eles são longos fios, são longos filamentos. E durante a divisão, esses filamentos têm que se separar, eles têm que migrar para os polos opostos. E o que poderia acontecer durante a divisão? Esses fios muito finos poderiam se enroscar uns nos outros e durante a divisão, pá! Rompimentos com quebras e perdas de pedaços dos cromossomos, isso seria terrível. A gente não quer que isso aconteça. Não, a célula não quer que isso aconteça. Por isso, o que acontece com os cromossomos? No início da divisão, na prófase, eles passam por um processo de condensação, um processo de espiralização. Eles começam a ficar muito, mas muito grossos. Nossa, bem grossos mesmo. Início da condensação dos cromossomos. Início da condensação dos cromossomos. Está dando para ver como eles ficaram mais grossos? Curtos e grossos.
A carioteca, que está em torno dos cromossomos, ela começa a se fragmentar, ela começa a se desmanchar. Por isso eu estou fazendo ela assim, tracejada, tá? Tracejada para representar que a carioteca está se desmanchando, tá? Ela se desmancha. O material que forma a carioteca nesse momento vai migrar lá para o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Aí, no fim da divisão, quando precisa refazer cariotecas, o material vem lá do retículo endoplasmático, tá? Mas aí, mais pro fim da divisão. Por enquanto, prófase. Início da condensação dos cromossomos, eles começam a ficar grossos, mas calma que é só o começo, vai ficar mais grosso que isso. Desaparecimento da carioteca. E olha, você está vendo aqui o nucleolo? Olha, você quase não está vendo mais. Ele começa a desmanchar. Esse aqui, ó, esse aqui que é o nucleolo. Vou até anotar para você relembrar, mas eu tenho certeza que você assistiu ou vai assistir a aula do núcleo celular. Assista. Né? Então, ó, esse é o nucleolo. Por que o nucleolo desaparece durante a divisão celular? Bom, o lance é o seguinte, a função do nucleolo é formar ribossomos. Ribossomos são feitos de RNA ribossômico, que é produzido a partir de uma região dos cromossomos, né, uma região que transcreve esse RNA. Só que durante a divisão, lembra que eu falei? Durante a divisão os cromossomos se condensam para não se enroscarem, e como eles estão muito condensados, não dá mais para produzir RNA ribossômico. Então, o RNA ribossômico que estava aqui foi sendo usado para fazer ribossomos, foi sendo usado, ele vai acabando e o nucleolo desaparece. Então a condensação dos cromossomos está relacionada com a diminuição da produção de RNA ribossômico e o consequente desaparecimento do nucleolo. Por isso que o nucleolo desaparece, tá? Mas lá no fim da divisão ele vai se reconstituir. Agora, os centríolos já se duplicaram e já estão aqui nos polos opostos. E como eles chegam aos polos opostos? Eles são empurrados por fibras, umas fibras que vão de polo a polo. Fibras que vão de polo a polo, fibras que vão de um polo ao outro. Por isso elas são chamadas de fibras polares. Fibras polares são as fibras do fuso, né? Tem o conjunto de fibras do fuso, mas essas são as fibras polares. Polares porque vão de um polo ao outro polo. Por isso, fibras polares. Elas servem para empurrar os centríolos para os polos opostos e também para mantê-los fixos lá nos polos opostos, porque eles precisam ficar fixos, paradinhos nos polos opostos. Aliás, por falar em centríolos, você reparou que sempre que eu faço centríolos, eu faço uns tracinhos assim em volta, assim, né? Professor, isso é um brilhinho, porque ele está aceso. Não, goiaba, claro que não é brilhinho, coisa nenhuma, que brilhinho. Essas aqui são fibras do áster, também são fibras de fixação, tá? Fibras do áster. Áster, tá? Anota aí, fibras do áster. Quer dizer, agora não, você vai anotar mais tarde. A gente vai dar paradinha e você vai anotar. Então essas são fibras polares e essas são fibras do áster. Agora a gente vai mudar de fase. Aliás, do jeito que a gente faz aqui, né? Um desenho, faz aqui. Intérfase, prófase, metáfase, anáfase. Parece que as coisas vão assim, né? Pulando. Não, você sabe que não é assim, é óbvio que não, né? Você já deve ter visto, né, animações ou a própria imagem mesmo, né, filmagem da divisão celular. É um processo contínuo, né? É um processo contínuo. É o ideal que isso aqui fosse um desenho animado, que fosse mudando fase a fase. É claro, existe uma fase entre a prófase e a metáfase, a chamada pró-metáfase. Quando a célula, você olha a célula ao microscópio e fala, mas essa célula está em prófase ou está em metáfase? Tem algumas características de prófase, tem outras de metáfase. Você fica meio em dúvida, é pró-metáfase. Mas é claro que se a gente começar a fazer essas divisões, você vai ter uma metanáfase, que é aquela célula que está entre metáfase, anáfase, anatelófase, e aí vira uma loucura, né? Por isso eu prefiro ficar só com os 4 principais. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então vamos agora para a metáfase. Meta. O que significa meta? Em grego. Lembra? Biologia não é difícil, é só saber
grego. Meta significa meio, meio. Entre outras coisas, né? Significa meio. Meta, meio, no meio. Então, metamorfose é quando está fazendo a transição, né, de uma fase para outra. Isso, meta de meio. Mas por que meta de meio aqui? Porque é um momento que os cromossomos ficam bem no meio da célula. No meio da célula. Daí meta, eles estão no meio. E além de estarem bem no meio da célula, é o momento que os cromossomos ficam mais grossos. Muito, muito grossos. Tão grossos, mas tão grossos, que se tornam visíveis ao microscópio óptico. Um microscópio óptico, aquele microscópio de lente, aquele microscópio mais simples. Alguns experimentos, inclusive, que alguns professores fazem no colégio, né, de pegar o catáfilo, aquela membraninha da cebola, e usar o corante e olhar células em divisão para ver, né, os cromossomos que estão em metáfase, ou células de raiz de cebola, que ali é um local que está ocorrendo muita divisão celular, né? Metáfase, os cromossomos estão muito, 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 muito grossos. E no meio da célula, meio. Lembra que eu falei, pró, anterior, por isso primeira fase, meio, metáfase, meio, eles estão no meio, muito, muito, muito grossos. E além de muito grossos, eles estão ligados, agora, além das fibras polares, tá vendo? Essas fibras que vão de polo a polo, essas são as fibras polares, eles também estão ligados às fibras do fuso, que vem do centríolo ao centrômero, relembrando aqui, centríolos são estes, centríolos, tá? O centrômero é aqui, assim, no cromossomo, essa região aqui do cromossomo, que tem proteínas, e as fibras do fuso se prendem ao cromossomo, se prendem ao cinetócoro. Por isso alguns autores também chamam essas fibras de fibras cinetócoras. Cinetócoras ou fibras do fuso, né? A gente pode usar fibras do fuso no contexto geral para se referir tanto às fibras polares quanto a essas fibras aqui, tá? Agora, por que essas fibras se ligam aos centríolos desse lado e aos centrômeros desse lado? Aqui é uma sacanagem também, né? Dois nomes tão parecidos, centríolo aqui, centrômero aqui. Eu vou anotar que esse aqui é centrômero. Centrômero. No finzinho da metáfase para o começo da anáfase, no comecinho da anáfase, ocorre a duplicação dos centrômeros. A duplicação dos centrômeros. Aí estas fibras aqui, as fibras cinetócoras, as fibras do fuso, começam a se encurtar. Então imagina que cada uma das minhas mãos é uma das metades do cromossomo que está duplicado, que tem duas cromátides, né? Então a fibra do fuso vem aqui e começa a puxar e puxa com tanta força, mas tanta força, puxa, e aqui tem um gel. Esse gel vai fazer assim. Então, o que acontece com as cromátides do cromossomo durante a anáfase? O que você está vendo? O que você está vendo? Migração dos cromossomos para os polos opostos. Sabe quando? Na anáfase. O que acontece? Migração dos cromossomos para os polos opostos. Quando? Na anáfase. O que acontece mesmo, professora? Migração dos cromossomos para os polos opostos. Quando? Na anáfase. O que acontece? Migração dos cromossomos para os polos opostos devido ao encurtamento das fibras do fuso. Quando que isso acontece, professor? Eu vou repetir porque você perguntou. Na anáfase. O que acontece? Migração dos cromossomos para os polos opostos. Quando? Na anáfase, devido ao encurtamento das fibras do fuso. O encurtamento das fibras do fuso ocorre a migração
dos cromossomos para os polos opostos. Quando na anáfase, aliás, isso o significado de anáfase, o que é? Em grego, é oposição. É oposição. Por exemplo, na história você tem o protagonista, o herói da história, o inimigo que compete com ele, como é que chama? Antagonista. Antagonista, é o contrário, não é? O contrário. Protagonista, antagonista. Os polos, o que descobriram primeiro na Terra? O Ártico e depois, como descobriram depois, no hemisfério sul, o que descobriram? Antártico, que é o contrário, é o contrário. Então a migração dos cromossomos para os polos opostos, para os lados opostos, por isso anáfase, a fase da oposição. De novo, tá? Migração dos cromossomos para os polos opostos. Quando? Na anáfase. Nossa, já tá quase acabando. Tudo que é bom dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. Mitose, tratamento de canal no dente, não é? Tudo que é bom dura pouco. Mas agora vamos aqui para telófase. Telófase. Durante a anáfase, outro detalhe, por que eu frisei tanto a anáfase? Os caras adoram. Eu vou contar pra você um segredo. Os caras adoram. O pessoal que faz vestibular, que faz questões de vestibular de biologia, eles adoram, eles têm verdadeiros orgasmos pedagógicos em cobrar questões com anáfase. Os caras adoram. Metáfase e anáfase. E por quê? Por quê? Na verdade tem uma razão, né? Eu brinquei que são orgasmos pedagógicos, mas na verdade eles cobram muito metáfase e anáfase, porque é na metáfase e na anáfase que dá para a gente perceber, a partir da informação que ele fornece aqui, né? Dá para perceber se a divisão que está ocorrendo é uma mitose ou uma meiose. E se é uma meiose 1, uma meiose 2. Aliás, eu vou mostrar isso na aula de meiose. Tá? Na aula de meiose eu vou mostrar a diferença entre as anáfases. As anáfases é porque tem a anáfase da mitose, a anáfase 1 da meiose e a anáfase 2 da meiose. Por isso que eles gostam de cobrar isso, tá? Então se liga. Anáfase é o momento que os cromossomos migram para os polos opostos. Telófase. Os cromossomos foram migrando para os polos opostos. Já estão chegando aos polos opostos. E à medida que eles vão migrando, eles já vão se descondensando, vão voltando a ficar compridos e fininhos. Como eram no começo, lá na intérfase, né? Eles voltam a ficar compridos e finos. Eles vão migrando para os polos opostos e voltam a ficar compridos e fininhos, como eram antes. Eles só se condensaram durante a divisão. O ápice da condensação é na metáfase. O ápice, é o melhor momento para ver, para fotografar cromossomos. É a metáfase. Né? É o melhor momento para tirar fotos de cromossomos. Se o seu hobby é esse, qual o seu hobby? Fotografar cromossomos. Então metáfase é o melhor momento. Né? Mas metáfases eles ficaram muito grossos, agora já começaram a se descondensar, voltam a ficar compridos e finos. Aqui na telófase, mais por fim da telófase, eles já estão bem compridos e finos como eram antes. Como eles já estão compridos e finos, eles podem voltar a transcrever RNA, inclusive o RNA ribossômico, então reaparece nucleolo, aqui, dois nucleolos. Sempre tem um cromossomo que tem um marrom. Não estou me referindo à cor. ROM é de região organizadora de nucleolo. Isso que eu quis dizer. Uma região organizadora de nucleolo. Uma ROM, região organizadora de nucleolo. Bom, reorganizou o nucleolo. Lembra que eu disse? O material da carioteca que foi desmanchando ao longo da divisão. Aqui na metáfase você nem vê mais a carioteca. Aliás, professor, por que sumiu a carioteca? Porque os cromossomos precisam migrar para os polos opostos. A carioteca dificultaria essa migração. Por isso ela desmancha, ela começa a desfazer aqui na prófase. Na metáfase e na anáfase você nem vê mais carioteca. Ela reaparece agora. Na telófase reaparece carioteca aqui. Lembra que eu disse que o material vem lá do retículo endoplasmático? Carioteca aqui também, olha lá, duas cariotecas novas.
Nossa, e agora esta célula está com dois núcleos. Mas é isso que nós queremos? Uma célula com dois núcleos? Não, nós queremos duas células, cada uma com seu próprio núcleo. Por isso que ao fim da telófase, aliás, telófase, porque telos quer dizer que fica na ponta, na extremidade, telos do grego extremidade, na extremidade final da divisão, né? Aqui no começo pró-anterior, aqui lá na ponta, no fim. A célula vai começar a sofrer uma divisão, né? Aqui, ó, começa a ocorrer uma divisão no citoplasma, uma invaginação da membrana nos polos opostos. Isso aqui no caso de uma célula animal, tá? Eu comentei que essa célula que eu desenhei aqui é animal, né? Essa célula é animal. Ó, nos polos opostos a membrana começa a sofrer uma espécie de invaginação. E aí imagina o que vai acontecer, né? Olha lá, a membrana vai fazendo assim, ó. Fazendo, ó. Você viu? Uma vai se dividir em duas. Ocorre a divisão do citoplasma num processo que nós chamamos de citocinese. Ocorre aqui no finzinho da telófase. No fim da telófase ocorre a citocinese. E no caso dessa célula aqui animal, essa citocinese ocorre de fora para dentro, assim como eu falei, ó. É o que a gente chama de citocinese centrípeta. Na célula vegetal é diferente, a gente vai comentar mais adiante. Mas por enquanto, vamos aproveitar que estão todos os desenhos aqui na lousa. Eu prometi, né? Eu prometi que ao fim eu ia dar uma paradinha. Ó, vou explicar tudo de novo com calma, agora aproveitando que tá tudo desenhado aqui. Ó, eu vou dar uma parada. Se você quiser, você dá o pause, eu não estou na frente da lousa. Aí você copia, anota o que você quiser, certo? Mas vou aproveitar que está tudo na lousa e vou explicar tudo de novo, né? De novo, ó. Me segue aqui, ó. Intérfase é antes da divisão, por isso que eu usei uma cor diferente, tá? Intérfase é quando a célula não está em divisão. O que acontece importante na intérfase? Duplicação dos cromossomos e dos centríolos que migram para os polos opostos. Aí começa a divisão. Prófase, anterior, por isso é a primeira. Início da condensação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca e desaparecimento do nucleolo. Centríolos já estão nos polos opostos, foram empurrados pelas fibras polares. Fibras polares. Metáfase, volto a falar. Meio. Os cromossomos ficam no meio da célula, muito grossos, é o momento que ficam mais grossos, é o melhor momento para estudar, para fotografar, para ver cromossomos ao microscópio óptico. Então, aquela imagem típica que você associa com cromossomo, que você vê nos livros didáticos, as fotos que aparecem são feitas em metáfase, tá? Metáfase é o melhor momento para fotografar cromossomos. Metáfase, eles estão muito grossos no meio da célula, ligados às fibras do fuso através do centrômero. Não confunda centrômero com centríolo, tá? Esse é centríolo, esse é centrômero, esse é centríolo. Não confunda centrômero com centríolo. Não confunda crocodilo com cocô de grilo. Não confunda, tá? Anáfase, lembra? Oposição. Migração dos cromossomos para os polos opostos. Aliás, antes de migrarem, ocorreu a duplicação dos centrômeros e depois eles vão migrar os cromossomos ou migrar para os polos opostos, separação das cromátides e migração dos cromossomos para os polos opostos devido ao encurtamento das fibras do fuso. Encurtamento das fibras do fuso. Para terminar, ó, telófase. Os cromossomos já estão chegando aos polos opostos, descondensados, reaparece carioteca, reaparece nucleolo e ocorre a divisão do citoplasma, que nesse caso, que é uma célula animal, ocorre de fora para dentro, é a citocinese. Citocinese é a divisão do citoplasma. A divisão do núcleo é cariocinese, tá? Então, esses processos que você está vendo aqui, cariocinese, até aqui cariocinese. Aí a divisão do citoplasma, citocinese.
citocinese. Citocinese. A divisão do citoplasma. Beleza? Você também está percebendo algo familiar nessa lousa aqui? Você também? Olha, você percebeu algo familiar? Eu tô percebendo. Percebi. Sabe aquela sensação que você está sendo observado? Olha só. Olha aqui. Olha, você viu quem estava aqui te espionando desde... Olha. Ó. Não é? Você também tinha visto? Wazowski. Eu vou aparecer no YouTube. O Wazowski aqui, ó. Até mais, vou sair de cena para você fazer as anotações.